Desafios e soluções. Apresentação: Mário Mas. Olá, amigos, estamos mais uma vez juntos estudando espiritualidade, comportamento para melhor entender a nossa existência. Hoje vamos falar sobre o tema aparências. Qual é a aparência que você se mostra, que você mostra aos outros? Como você se comporta de modo a representar quem você é, ou não, ou a representar um papel que não condiz com aquilo que você é. Nós vamos falar um pouco desse tema hoje, baseado no livro O Amor como Solução, do Divaldo Pereira Franco, pela benfeitora Joana de Ângeles. Bom, nós falamos que temos vários papéis sociais que se adequa com aquilo que nós estamos fazendo em determinados momentos. Por exemplo, quando você está dentro do seu trabalho, se você é um professor, esse papel cabe dentro da sala de aula. Quando você vai para casa, você não vai bancar um professor. Lá você é pai ou marido, ou filho, né? Algumas pessoas misturam esses papéis. O Jung vai falar que é bom essa flexibilidade para o indivíduo se adaptar às várias situações, mas não devemos perder de vista quem somos. Quando você vai para um lazer, uma viagem, brincadeiras com amigos e amigas, naquele momento você também não vai ser professor e nem pai, nem mãe ou filho. Você vai ser amigo das pessoas. Então, são papéis distintos. Isso mostra a flexibilidade da pessoa de lidar com as situações. Bom, neste capítulo, Joana de Ângeles vai falar das aparências falsas que muitas pessoas apresentam por causa das questões pessoais da personalidade que nós vamos estudar agora. Então, diz ela: a grandeza moral de um indivíduo é medida pela soma dos seus valores éticos e comportamentais. Para simplificar essa colocação sobre os valores morais, éticos e comportamentais, eu vou pegar no dicionário a definição de moral. Uma das definições, só para ficar fácil o entendimento. Que está de acordo com os bons costumes. O comportamento moral é que está de acordo com os bons costumes, em conformidade com o considerado ético, legal, correto, que é próprio para favorecer os bons costumes. Este é o comportamento moral, ok? E lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec fala que a moral é a regra da boa conduta. Então, olha só, a grandeza moral, a grandeza desse comportamento ético, desse comportamento correto diante da sociedade, de um indivíduo, é medida pela soma dos seus valores éticos, seus valores, o valor da honestidade, o valor do trabalho, o valor da família. Nós temos vários valores que regulam o nosso comportamento. Então, a grandeza moral de um indivíduo é medida pela soma dos seus valores éticos e comportamentais. É por aí que nós vamos conhecer o indivíduo, a grandeza moral dele, ok? Muito bem. Não poucas vezes, diz Joana de Ângeles, porém, tem-se em conta a aparência distinta, assinalada pelo poder econômico, social, político, religioso, artístico ou de qualquer outra expressão que pode ser um instrumento de disfarce da sua realidade, através do qual se ocultam a sabedoria, a soberba, a prepotência, a ambição desmedida. Bastante material para a gente dissecar e entender. Então, veja bem, vamos
por partes. Quando está se falando da boa conduta do indivíduo, para saber a grandeza moral que ele tem, depende dos princípios, dos valores que ele abraça, como honestidade, determinação, etc. Muito bem. Não poucas vezes tem-se em conta a aparência distinta assinalada pelo poder econômico. Então, tem pessoas que vão se apresentar, a aparência que ela vai mostrar é do poder econômico. Social, político, religioso, artístico. A pessoa vai se apresentar através destas situações. Ou de qualquer outra expressão que pode ser um instrumento de disfarce da sua realidade. Então, o indivíduo pode se apresentar como um artista, como um político, como um empresário, como uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa de poder. Ela apresenta esta aparência, que pode ser um disfarce daquilo que ela é. Então, uma coisa é aquilo que nós aparentamos, a outra é como nos comportamos. Então, por exemplo, eu, aqui dentro da casa espírita, aqui na televisão, na Rádio Boa Nova, eu me apresento como uma pessoa simpática, solidária, e lá fora, longe do olhar dos outros, eu me mostro uma pessoa mesquinha, egoísta, etc. Então, é o que muitas vezes acontece socialmente. Nós apresentamos uma aparência para chamar a atenção que não corresponde àquilo que fazemos. Vamos adiante. No mundo das formas, que é aqui na Terra, das formas que nós apresentamos, os modos como nos apresentamos, com destaque para a ilusão. Nesse mundo das formas, o destaque é da ilusão. Como eu falei anteriormente, eu posso me apresentar como uma pessoa correta e, na verdade, isso é uma ilusão, é uma farsa, é uma mentira. Eu sou totalmente diferente daquilo. É muito fácil a manutenção de uma aparência saudável emocionalmente, enquanto a pessoa estertora em conflitos de difícil diluição. Está aqui. Então, eu me apresento como uma pessoa amistosa, brincalhona, bato papo com as pessoas, sempre aquele bom humor legal, e por dentro eu sofro de uma angústia, de um mal-estar, de conflitos pessoais que eu não manifesto. Bom, aqui entra uma situação delicada. Veja bem, não necessariamente para nós sermos autênticos, nós vamos jogar o nosso mau humor em cima dos outros. Não. A vivência social não propõe isso. Nós temos que aprender a ter essa conduta moral, essa conduta correta, junto dos outros. Porque nós somos responsáveis pelo nosso comportamento. Porque tem pessoas que dizem, eu sou desse jeito e quem quiser que me aguenta, eu mostro a minha irritabilidade, o meu mal-estar, se eu estou mal-humorado, etc. Espera aí, você tem um compromisso social. Você está encarnado para evoluir, não é para jogar suas coisas em cima dos outros. Se você tem problemas, foi você que criou, não foram os outros. Né? Agora, veja bem, a autenticidade, então, não é mostrar esse lado angustiado aos outros, mas é também buscar ser coerente em ter uma aparência amistosa, uma aparência que favorece a boa relação, mas ao mesmo tempo trabalhar aquelas angústias internas. Né? Eu não posso ficar disfarçando o tempo todo, porque tem hora que as dores são fortes, de um conflito, por exemplo. Então eu tenho que trabalhar também essas coisas internas. Eu não tenho que ficar só mostrando esse bom humor sem trabalhar essas questões internas. Mas vamos adiante. Então, no mundo das formas, com destaque para a ilusão, é muito fácil a manutenção de uma aparência saudável emocionalmente, enquanto a pessoa estertora em conflitos de difícil diluição. Remanescentes dos hábitos ancestrais. Hábitos ancestrais
são os hábitos, os costumes que nós tínhamos no passado. E dos atavismos de outras existências, também esses atavismos são as coisas que nós trazemos, as heranças do passado. De outras existências corporais, eles impõem-se de forma dominadora. Essa aparência que nós apresentamos. Então, por exemplo, se eu tive várias experiências na área do poder, eu me acho uma pessoa forte, mandona, né? Isso pode ter sido construído através de várias existências. Então, por conta dessas heranças do passado, eu vou ter o costume sempre de me apresentar como uma pessoa forte, mandona, etc. Ok? Então, está aqui, olha. Remanescentes, que vem do passado, é resto. Remanescentes dos hábitos ancestrais do passado e dos atavismos de outras existências corporais, eles impõem-se de maneira dominadora, submetendo suas vítimas ao látego, ao açoite implacável do seu jugo. Eles se impõem contra as pessoas, né? Então você vai encontrar aquele pai, aquela mãe mandona, que pode ser o patriarca ou a matriarca, que manda em todo mundo, faz isso, não faz, vai passear, não vai, é reunião de família, todo mundo tem que participar, ou aquele chefe duro, déspota. Isso é herança de comportamentos anteriores que ele traz, né? Então ele apresenta essa aparência de forte, de dominador. Não sabendo resistir-lhes aos impactos, não sabendo resistir a esses hábitos que traz do passado. Porque, veja bem, você está numa roda de amigos, batendo papo. De repente sai um assunto acalorado. E você tem o ímpeto de se impor contra as pessoas, de refutar o que elas estão falando e muitas vezes sendo até estúpido. Ora, a boa conduta diz que o indivíduo tem que ser moderado. Então, eu tenho aquele ímpeto de agredir as pessoas verbalmente, mas eu me contenho. Essa contenção é um trabalho de autoeducação. Eu estou aprendendo a educar os meus impulsos para que eu modifique meu comportamento, para que eu melhore, para que eu seja uma pessoa mais sociável. Eu simplesmente não posso ficar passando por cima dos outros, desrespeitando-os, porque isso tem consequências tanto nas amizades que vão se afastando, como também na lei de causa e efeito, porque todo tormento que eu provoco na vida do outro, eu sou responsável. Eu tenho a minha parcela de responsabilidade. Muito bem, vamos adiante. Não sabendo resistir-lhes aos impactos, esses enfermos, a pessoa não tem controle sobre si. Algumas vezes eles são tidos como pessoas de alta estima, porque falam o que tem que falar, não tem medo de nada. Muitas vezes é um desequilíbrio da personalidade. Esses enfermos fogem através de mecanismos de dominação, autorrealizando-se por meio de atitudes arbitrárias, embora não deixando perceber as aflições que os atingem. É interessante esse conhecimento que o Espiritismo traz do ser humano, mostrando que todos nós somos centelhas divinas, somos centelhas criadas por Deus. Nós somos criados simples e ignorantes, estamos reencarnados no processo evolutivo. Quase todos nós no planeta Terra temos mais ou menos a mesma idade evolutiva. E onde eu quero chegar? Que o Espiritismo mostra que todos nós passamos pelos dramas existenciais, não é? Então você pega uma pessoa dessa que está sendo citada, que é poderosa, que ela tem um reconhecimento social na área empresarial, artística, na música, seja lá o que for, né? E ela se apresenta muitas vezes otimista, impositiva, só que por detrás disso, subjacente a isso, tem uma pessoa igual a você, igual a eu, igual a todos os que estão no planeta Terra,
com os seus dramas internos, que apesar de aparentar uma pessoa segura e forte, dentro tem a sua tristeza, o seu conflito, os seus medos, a insegurança, o desejo de felicidade. Somos todos iguais, ninguém foge disso, né? Porque a visão materialista não alcança isso. Vai dizer que a pessoa é formada por condições genéticas e sociais. Então vai dizer que porque você pega uma pessoa que toda hora ou todo final de semana está no meio dos amigos bebendo, dando risada, achando que ele é feliz. Não necessariamente, né? Às vezes é uma fuga. Muito bem, então vamos lá. Então o indivíduo ele se autorrealiza apresentando esse papel de uma pessoa vencedora, poderosa, criativa, seja lá o que for, mas internamente ela tem os seus dramas pessoais. E obviamente, como ser reencarnado, ela tem débitos na sua mente que precisam ser resolvidos. E estes débitos e as suas conquistas vai tipificar o tipo de personalidade que ela é. Se é uma personalidade extrovertida, introvertida, sociável, inamistosa, doente, saudável, tudo decorrente da sua história evolutiva. Muito bem. Ei-los que transitam nos altos comandos da sociedade ou nos casebres misérrimos da pobreza econômica, nos postos de destaque do mundo, tanto quanto na intimidade dos lares anônimos, na condição de algozes insuportáveis das famílias que se lhes submetem indefesas. Nossa, quantas famílias passam por isso. Quero fazer uma ressalva do que eu falei anteriormente. Não são somente as pessoas poderosas e ricas, que estão bem socialmente, que têm estes temperamentos. Você vai pegar uma pessoa, às vezes, numa condição misérrima, numa pobreza extrema ou dificuldades, que mostra uma arrogância, um orgulho, uma prepotência muito grande. Independe da condição financeira. Isso faz parte das experiências do indivíduo. Então, como está dizendo aqui, tanto quanto na intimidade dos lares anônimos, na condição de algozes insuportáveis, das famílias que lhes submetem indefesas. Então você vai pegar um empregador que é um déspota, um tirano que suga todas as energias dos seus empregados, não é? Um pai, uma mãe que mantém a família sob rédeas curtas, não dando espaço para que eles cresçam, estudam, etc. Eu lembro de uma pessoa que uma vez ligou para mim que o marido não deixava ela tomar contato com o computador, porque o computador representava um perigo, etc., e não deixava, por medo e insegurança. É uma loucura, né? Como que alguém pode cercear a vontade do outro, principalmente no que se refere ao progresso pessoal. Impõe-se pela força de que se encontram investidos momentaneamente, por lhes faltarem os valores morais elevados que os tornariam respeitados e não temidos, amados e não detestados, obedecidos e não dominantes. Veja, é isso mesmo, vamos discutir isso. Uma coisa é você usar da sua força para se impor e ser reconhecido, a outra é você ser reconhecido pela simpatia, pelo amor, pela amizade, né? Então, uma pessoa dessa, cheia de conflitos, ela se impõe através do poder. Então, olha só, impõe-se pela força. Ele se impõe, ele chega mandando, dando bronca nas pessoas, fazendo ameaças. Impõe-se pela força de que se encontra investidos momentaneamente, que pode ser investido ou com recursos do dinheiro, do poder dentro de uma empresa. Você pega o indivíduo que ele tem o cargo de gerente ou de diretor ou de chefe, ele se vale dessa prerrogativa, desse cargo para se impor às pessoas, para mandar, desmandar, humilhar, pedir para refazer o serviço,
gerar tormento no funcionário. Você veja, as grandes empresas, elas buscam contratar pessoas boas, pessoas criativas, pessoas que saem da média. Para quê? Para que a empresa seja bem-sucedida e aproveite os conhecimentos elevados dessa pessoa para mudar tudo. Então, empresários que têm uma visão empresarial positiva, que é seguro de si mesmo, ele não tem medo de contratar um bom empregado. Os empregadores medíocres, inseguros, controladores, doentes, eles sempre contratam pessoas com um nível de conhecimentos menores do que o deles, porque eles têm medo de ser ultrapassados. Então, olha aí as grandes empresas, né? Eles têm os caça-talentos que vão atrás dos melhores, porque essa pessoa que é melhor vai dar uma guinada na empresa e aquele que contrata uma pessoa com menos conhecimento, com menos capacidades, ele vai fazer o quê? O que ele vai agregar na empresa? Nada, ele não tem valores para isso, ele só vai dar continuidade ao que já existe. E se o que já existe é melhor do que ele vai tentar nivelar a empresa no nível dele, ele vai abaixar as possibilidades da empresa. E nós devemos pensar nisso também a respeito da nossa vida, né? Quem são os seus modelos na vida? São aquelas pessoas medíocres, aquelas pessoas tiranas, maldosas? Você veja, é interessante isso, né? Um estudo para psicologia social. Os malfeitores da humanidade têm os seus asseclas, têm os seus seguidores, os seus apoiadores. É uma coisa absurda. São pessoas más que prejudicam a sociedade e tem gente que concorda com eles. Olha o nível de evolução do nosso planeta Terra, de expiação e prova, para suportar isso. Eu quero crer no futuro que as empresas vão contratar pessoas bem-humoradas, alegres, sociáveis, amistosas. Eu já trabalhei em várias áreas profissionais. Por exemplo, algumas empresas pegam uma recepcionista ou um recepcionista mal-humorado. Como que pode? É a porta de entrada da empresa, eu já vi isso. A pessoa trata o cliente com secura, com rispidez, cara fechada. Isso provoca um mal-estar no cliente. Então, no futuro, para a pessoa trabalhar nessa área, ela tem que ser qualificada como bom humor, sociável, amistosa, que dá uma outra impressão. A mesma coisa, o chefe, o gerente. Você pega, eu lembro disso, trabalhei com um diretor, com um chefe que gritava, é gritar mesmo, não é falar alto, é gritar e xingar os funcionários. Aí o que acontece? Acontece que esses funcionários, eles têm reações emocionais. Eles vão vibrar ácidos, ideias tóxicas para a empresa, que vai quebrar a máquina, vai dificultar isso e aquilo. Além do que, funcionários que muitas vezes quebram aparelhos, deixa coisas ligadas, vai no banheiro, joga papel higiênico no vaso sanitário, leva coisas para casa, por causa da reação ante os maus tratos que recebe. Então, isso mostra, né, a condição inferior ainda das nossas condições. Agora, você imagina um gerente que é um líder, ele motiva as pessoas, ele vê alguém triste, ele vai lá, conversa com a pessoa, abraça a pessoa, dá sustentação, é amigo daqueles que têm dificuldades. Estes sim vão querer vestir a camisa da empresa, querer ajudar. Agora, a empresa vem com aquele discurso de que os outros têm que vestir a camisa. Vestir a camisa para uma empresa
doente, patológica. Tem um analista junguiano que ele tem um livro chamado Cidade, me parece que é esse o título. Ele fala das empresas doentes. Você pode pegar uma empresa neurótica, uma empresa em conflito, que tem muitos atritos, muitas dificuldades nos relacionamentos, etc. Isso daí vai minando as forças da empresa. Só para fazer um paralelo. Porque o Espiritismo permite essa ampliação de visão. No livro de Manuel Filomeno de Miranda, ele fala de um grupo de mulheres que começaram a fazer oração em benefício de pessoas necessitadas. Com o passar de tempo, a continuidade desse trabalho das preces atraiu espíritos simpáticos ao bem. Esses espíritos passavam periodicamente na casa dessas mulheres que faziam as preces, de uma delas, que reunia essas mulheres. E deixavam as suas energias, as suas forças positivas, causando em todas elas uma alegria, um sentimento de que vale a pena viver, de esperança, por conta do bem praticado. Agora, vamos transferir essa reflexão para dentro da empresa. Você pega uma empresa onde os funcionários brigam entre si, disputam, passam a perna no outro. As pessoas de poderes dentro da empresa são déspotas, não respeitam os funcionários, desprezam, escravizam. Esses funcionários vão vibrar negativamente, atraindo entidades perturbadoras que vão perturbar toda a empresa, gerando acidentes, quebra dos maquinários, dos aparelhos, computadores, uma série de coisas desfavoráveis por conta do clima mental. É muito sério isso. Veja o Lísias lá no Nosso Lar, ele fala que todos os habitantes que têm condições de assumir esse compromisso, de não emitirem pensamentos contrários ao bem. Porque estes pensamentos contrários ao bem, eles geram tormento nas pessoas. Este conhecimento tem que ser levado para dentro da empresa. A empresa pode ser obsediada, o diretor, o empresário, ele pode ser obsediado. Muitas vezes ele vai ser induzido por malfeitores fazerem falcatruas, coisas erradas, ilicitudes, para que sejam pegos pela fiscalização ou coisa que o valha, para acabar com a empresa. Olha, o Manuel Filomeno de Miranda, que é um dos espíritos que mais traz informação sobre obsessão espiritual, ele fala que nem nós, os espíritas que estudamos a obsessão e a mediunidade, temos ideia do quanto há obsessões em nossas vidas. Veja o Allan Kardec falando no Livro dos Espíritos, né, da influência dos espíritos sobre as nossas vidas, vai dizer, mais do que nós imaginamos, são eles que nos dirigem. Então você pega uma pessoa obsediada por essa aparência de uma pessoa boa e por detrás é um malfeitor, ele vai ser obsediado por um espírito que vai humilhar, que vai sugerir humilhar os empregados, fazer coisas erradas. E onde vai dar isso daí? O pior vai acontecer. A sociedade extrafísica, o mundo espiritual, interage com a nossa sociedade intrafísica de forma estreita. Nós nos influenciamos uns aos outros. Mediunidade, o que nós aprendemos com a mediunidade sobre influência espiritual? Depende da sintonia. Se eu sou uma pessoa mau caráter, eu vou estar sintonizado com o quê? Com um malfeitor, com gente de péssimas condições. Né? Então, este conhecimento precisa iluminar o mundo. Vamos lá. Mesmo quando se comportam com aparente afabilidade,
estão interiormente inamistosos, antipáticos, né? Receando qualquer tipo de agressão, porque se reconhecem incapazes de amar, não acreditando facilmente na possibilidade de receberem amor. Porque eles estão tão atormentados, ficam maquinando tantas coisas erradas, e obviamente que isso perturba o indivíduo. Ele não vai confiar que possa ser amado, porque ele faz o mal, ele perturba os outros, como que ele vai ser amado? Então, ele não espera que isso aconteça, ao contrário, que o pior aconteça. Mas tem uma parte aqui que eu queria voltar. Deixa eu ver aqui. Impõe-se pela força, aqui. Impõe-se pela força de que se encontram investidos momentaneamente por lhes faltarem os valores morais elevados que os atormentam, que os tornariam respeitados e não temidos, né? Então, ele se impõe pela força, porque não consegue interagir com simpatia por causa dos tormentos que carregam internamente. Então, tem que se valer disso. Você pode pegar isso numa família que o indivíduo é detestado. Então, se ele tem recurso financeiro, ele compra os outros com dinheiro. Como? Fazendo um churrasco e convidando todo mundo, patrocinando viagens, etc. Pelo dinheiro. Se não fosse o dinheiro, ninguém ia sair com ele. O seu é o julgamento que decorre da maneira como vem o mundo e as outras pessoas. Ele julga o mundo de acordo com como ele vê, né, o mundo. Naturalmente, acreditando que os demais indivíduos agem igualmente. Se ele é um mau caráter, ele faz as coisas tudo de forma ilícita ou maldosa ou articulada para ter vantagens em cima dos outros, ele vai acreditar que todo mundo está na mesma situação. Você já viu aquela frase? Eu não confio em ninguém até que me prove ao contrário? Eu acho que segue um pouco essa linha. O indivíduo não é confiável e ele não confia em ninguém até que se mostre ao contrário. A pessoa mais otimista, mais segura de si mesma, ela confia até que demonstrem ao contrário, né? Se você não tem dados da pessoa, você vai desconfiar do quê? Então, até que me mostre o contrário, eu confio. Porque se a pessoa está no meio de uma sociedade, de uma família, de uma empresa, o que se espera dela é que ela seja um cidadão correto, um cidadão participativo da vida da sociedade. Então, é esperado o melhor dele. Agora, se ele faz coisas erradas, aí sim, opa, essa pessoa não é confiável. Nesse imenso problema de conflitos, nos quais afogam-se em incontáveis números, predomina a dificuldade de melhor entendimento da vida e das suas santificantes finalidades, dando lugar a comportamentos compatíveis com a procedência dos mesmos, né? Eles têm comportamentos consoantes, coerentes de onde procedem, da sua criação, de onde também da sua vida espiritual. Quero reler aqui de novo. Nesse imenso pélago de conflitos que o indivíduo alimenta, nos quais afogam-se em incontáveis números, predomina a dificuldade de melhor entendimento da vida e das suas santificantes finalidades, dando lugar a comportamentos compatíveis com as procedências dos mesmos. Então, por conta desses conflitos, o entendimento que eles vão ter da vida é bastante empobrecido. Não vai saber qual é a finalidade da vida. Para eles, a finalidade da vida é tentar passar por cima dos outros para ter vantagens, para ter poder, para ter condições de sustentar a própria existência, sempre com aquele medo onipresente de perda, de falcatruas, de que os outros vão passar a perna, etc. Então, olha o tormento da pessoa.
Conforme se é, assim se supõe que são os outros. Então, o indivíduo é mau caráter, que só faz mal para os outros, ele acredita que todos são assim. Por isso que ele não confia. De acordo com os temores que a cada um sobressaltam, tem-se ideia de que os demais procedem das mesmas patologias. Você veja, há dentro do indivíduo uma negatividade e tormentos pessoais oriundos, vindos dos erros praticados, das maldades praticadas, que geram na personalidade uma desconfiança, o egoísmo de querer só para ele, só para ele. Há um tormento na personalidade. Ela não consegue ver a coisa boa. Ela não consegue entender que alguém dê um presente ou elogie alguém, um amigo, uma amiga. Para ele sempre tem interesses, sempre interesses. Ele não consegue ver nada genuíno. Outras vezes, não, aqui eu não quero ler aqui. Não te perturbes, diz Joana de Ângeles, ante esses triunfadores da mentira em que se engolfam, em que se mergulham. Fazem-se grandiosos porque são pequeninos moralmente. Ele se sente pequeno, mas ele tenta se fazer grande para ser visível, para ser percebido. Não importa que seja pelo medo, mas ele aparece, não é? Exibem o poder exterior porque são incapazes de autocontrolar-se, de autossuperar-se. Então tem que mostrar que tem alguma coisa, um poder. Demonstram o que gostariam de conseguir e não aquilo que já conseguiram. É interessante isso, né? O que ele já tem parece que não é suficiente. Então você vê aí uma área da personalidade doente que ela não consegue saciar o indivíduo. Ele está atormentado. Então, a mente sadia, quando ela obtém aquilo que ela quer, já há dentro dela um acordo, um reconhecimento de que conseguiu aquilo. Então, se você quer comprar um celular, você vai e compra porque você precisa dele. Aquilo vai te causar um bem-estar e pronto, você já não tem a preocupação de comprar mais nada. Mas para a pessoa doente, não é suficiente. Ela compra e não se sacia, porque a área dela do saciamento está doente, desajustada. E ela continua inquieta, precisa de mais alguma coisa, precisa fazer mais alguma coisa. Olha o desajuste o que provoca. Se pudessem, trocariam as situações em que se encontram por outras menos afanosas e perturbadoras. Faze esforço para adquirires a grandeza moral, diz Joana de Ângeles. Aí já é uma proposta. Adquirir a grandeza moral dos que se vencem, daqueles que triunfam sobre as paixões, daqueles que se vencem, daqueles que triunfam diante das paixões, de que se supera a si mesmo em cada dia, avançando no rumo da autoiluminação. Então veja bem, é uma convocação, é a assunção daquilo que nos cabe. Assunção quer dizer assumir. Então, o indivíduo assumir essa grandeza moral. E como se adquire? Trabalhando para isso. Olha só, faze esforço, tem que se esforçar. Ninguém conquista valores gratuitamente do nada.
faze esforço, tem que se esforçar, para adquirires a grandeza moral, a conduta correta. Dos que se vencem, o indivíduo vence a si mesmo, as suas imperfeições. Daqueles que triunfam sobre as paixões, triunfar sobre as paixões, eu não ser vencido pelos meus desejos, pelos meus sonhos negativos. Então, eu vencer essas paixões. De quem se supera a si mesmo, superar a mim mesmo, ser melhor do que eu sou, ser mais sociável do que eu já sou, superar a mim mesmo. Em cada dia, avançando no rumo da autoiluminação. Autoiluminação, iluminar a mim mesmo, sair das sombras, sair dos conflitos, dos tormentos que nós carregamos interiormente ao longo das vivências. Olha só, tens em Jesus o modelo ideal. Ele é o modelo. Não são estes que apresentam, que têm a aparência de poderosos, de ricos, de belos e belas, que têm a aparência, mas por detrás estão doentes. Jesus não, olha só. Tens em Jesus o modelo ideal. Sol de primeira grandeza, tornou-se homem para ensinar aos demais o melhor caminho para alcançar os patamares do infinito. Seguindo estes que têm a aparência social de vencedores, nós vamos ser encaminhados para o vazio. Chega uma hora que não tem mais o que fazer. Você já ganhou dinheiro, já tem poder e não é feliz. Aqui é o contrário. Sol de primeira grandeza, tornou-se homem para ensinar aos demais o melhor caminho para alcançar os patamares do infinito e não do finito. Desceu às multidões esfaimadas, a fim de oferecer-lhes o pão do espírito, além do alimento de manutenção do corpo. O pão do espírito, que alimenta o espírito, que dá sentido à vida, fraternidade, amor, simpatia, solidariedade, etc., misericórdia, compaixão. Conviveu com os pecadores de forma a demonstrar-lhes a inefável alegria da vida saudável. Diferente dessa vida das aparências. Então, se nós queremos aparentar para os outros, eu sou bem-sucedido, eu sou intelectual, eu sou poderoso, não vale nada. Isso daí passa, isso daí se dilui. Dilui, o seu corpo vai ficando alquebrado, as forças, as resistências vão caindo. É uma ilusão, é uma ilusão. Aceitou ofensas descabidas e suspeitas injustificáveis, porque era irretocável em todos os comportamentos, pensamentos, palavras e ações. Conforme confundido e combatido, prosseguiu elucidando as mentes a respeito da realidade. Perseguido, maltratado, continuou elucidando as mentes a respeito da realidade, não anatematizando, reprovando, não anatematizando os maus, nem os questionando, mas ensinando que somente o bem tem duração eterna, somente o bem. Este é o caminho, é o nosso Mestre Jesus. Então vamos trabalhar essas aparências falsas, vamos tentar melhorar as nossas condições internas e externas e socialmente. Muito obrigado, boa semana para você. O livro estudado é O Amor como Solução. E eu trouxe para mostrar aqui o meu livro, que eu já lancei há algum tempo, que é A Autoobsessão, quando fazemos mal a nós mesmos. Muito obrigado, boa semana a todos e até o próximo encontro. Você acompanhou Desafios
e soluções.